Olá, amigos! Eu sou o Handerheim da Amazing Facts Brasil e quero convidar você a iniciar esta semana com um momento de reflexão. Em 2021, o Brasil inteiro acompanhou o drama de 28 bombeiros civis que terminaram presos na gruta de Altinópolis, no interior de São Paulo. Esses exploradores entraram numa caverna para um treino de resgate. De repente, uma forte chuva caiu do lago de fora e a água começou a invadir o local. A entrada desabou. Escuridão total. Silêncio. Quando um dos que estavam presos conseguiu escapar, foi buscar socorro e agora, do lado de fora, outros bombeiros começaram uma operação desesperada. Foram horas de busca, lama, frio e escuridão. Alguns foram encontrados sem vida. Outros conseguiram resistir. E todos que participaram do resgate disseram a mesma coisa. Lá dentro, o tempo parou. A caverna parecia um túmulo, mas quando um dos sobreviventes foi encontrado e levado para fora, a primeira coisa que fez foi respirar profundamente e dizer: achei que nunca mais ia ver a luz. Essa história é real. E ela nos ajuda a entender o que a Bíblia ensina sobre a morte e a esperança da vida eterna. Aqueles homens ficaram presos num silêncio absoluto, sem luz, sem noção do tempo, sem perceber o que se passava ao redor. E a Bíblia descreve a morte exatamente assim: um sono profundo, um estado de inconsciência total. Em Eclesiastes 9:5, lemos o seguinte: os mortos não sabem coisa nenhuma. Eles não sofrem, não sentem, não observam o que acontece na terra. Eles simplesmente descansam. Jesus chamou esse descanso de sono. Quando Lázaro morreu, ele disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. A morte, para quem crê em Cristo, não é o fim, é apenas uma pausa. Assim como os homens na caverna esperavam o toque das mãos dos bombeiros, os que morrem em Cristo esperam o toque da voz de Jesus. E quando Ele voltar, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Será o maior resgate da história, o Filho de Deus rompendo o silêncio da morte e trazendo à luz aqueles que dormem no pó. Mas enquanto esse dia não chega, há algo que nós, os vivos, devemos fazer. Em Eclesiastes 9:10 está escrito: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Se a morte é um sono, o momento de agir é agora. O tempo de amar, de perdoar, de restaurar é enquanto há vida. Então, nesta semana, perdoe alguém que um dia foi querido. Reconcilie-se com quem você se afastou. Visite aquele parente enfermo que espera a sua presença. Devolva o que não é seu se algo ficou pendente. Brinque com uma criança. Abrace quem você ama e diga isso antes que o silêncio impeça. Porque depois que o coração para, nenhum desses gestos pode ser repetido. A morte cala as vozes da terra, mas não silencia a esperança. A hora de viver o amor é agora. Eu também aconselho você a acompanhar o nosso programa Amazing Facts com Doug Batchelor todos os domingos às 8:30 da manhã na Rede Brasil TV. E se desejar se aprofundar ainda mais na Palavra de Deus, nós temos toda segunda-feira às 18:30 uma escola bíblica online. Para fazer parte dela, basta escanear o QR Code que aparece nesta tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Viva hoje com propósito e se você dormir em Cristo Jesus, saiba que em seu regresso, Ele vai chamar o seu nome. Obrigado pela sua audiência e até uma próxima oportunidade com mais um momento de reflexão da Amazing Facts Brasil, pois a mensagem de Deus é a nossa missão.